Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Eduardo Gomes e essa aula é destinada aos alunos do sexto ano. Então, como devemos proceder nessas aulas, online, estudando com slide, ouvindo as explicações dos professores, não só minha, mas como de todos os professores, eu indico que vocês, além de captarem as informações que nós estamos falando, mas também copiar as partes que vocês consideram o que importantes nesses slides que nós estamos aqui mostrando para vocês, trabalhando com vocês. Então vamos lá. Inicialmente nós temos a classe gramatical artigo. Porém, eu queria deixar claro que nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Artigo é uma delas que nós iremos estudar, né? Ou seja, nós iremos revisar, porque artigo já não é uma classe gramatical que seja novidade para vocês. Creio que tenham visto em algum momento do Fundamental 1. E agora nós iremos dar início ao estudo de língua portuguesa destinado aos alunos do Fundamental 2, que no caso, sexto ano, que são vocês. Então vamos lá. O artigo. Primeiramente, temos que ter em mente que o artigo ele pode ser dividido em artigo definido, como vocês podem ver, e também artigo indefinido, ok? Mas, primeiramente, o aluno pode perguntar, professor, mas o que é artigo? O que é um artigo? Então, nós temos aqui o conceito. Artigo é a palavra que se antepõe, ela vai se antepor a quê? A um substantivo, com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Quando tem aí o antepõe, o que isso quer dizer? Que ele é colocado antes do substantivo normalmente, com qual a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Como classe gramatical, possui reduzido valor semântico, demonstrativo, por ter uma função delimitada na língua portuguesa, exercendo o papel de adjunto dos substantivos. Pode ser classificado como definido ou indefinido, como nós vimos aqui, inicialmente. Artigo, definido e indefinido. Aqui nesse momento, o que eu indico a vocês para captarem, para copiarem no caderno, para um estudo posterior? Que o artigo é uma palavra, que ele normalmente é colocado antes do substantivo, e com qual objetivo, com qual intenção? A intenção vai ser de particularizar ou indefinir o nome. Isso é o conceito que vocês devem ter agora, inicialmente, tendo como foco a explicação de artigo, certo? Aqui nós iremos ver com mais particularidade a questão do artigo definido. O que é esse artigo definido? Os artigos definidos, o, a, os e as, eles definem ou individualizam de forma precisa os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. Então, quando vocês escutam a seguinte frase, a menina está escrevendo. Então, nesse caso aí, se eu fosse perguntar assim para vocês, por favor, destaque o artigo nesta frase. Vocês iriam destacar que palavra aí? A palavra a. Essa palavra que inicia a frase. A menina. Então, vocês podem observar que menina é um substantivo. E onde foi que apareceu o artigo? Antes desse substantivo, não foi verdade? A menina. Então, vocês podem classificar esse artigo como um artigo definido, pois ele está fazendo o quê? Ele está definindo, ele está também individualizando. Ok? Qual o substantivo? O substantivo menina, certo? Nessa tabela aqui, sobre artigo definido, nós temos o quê? Artigo definido, o gênero e o número. Então, aqui no artigo definido O, qual é o gênero, se eu perguntasse a vocês? Observem na tabela. Vocês iriam dizer que é o gênero masculino, não é verdade? E o número, qual seria o número? Singular. A, qual é o gênero? Feminino. Qual o número? Singular. Os, masculino, número plural. As, feminino, número plural. Então eu indico a vocês que copiem essa tabela no caderno, pois ela é importante. Dê uma pausa no vídeo e copiem essa tabela, certo?
para vocês conseguirem fazer uma atividade, uma prova, um teste que eu possa pedir posteriormente a vocês, e com essa tabela facilita bem mais o estudo. Seguindo, aqui nós já iremos partir para o estudo de artigo indefinido. O artigo indefinido, qual o conceito dele? Vocês podem ver aqui nessa parte do slide. Os artigos definidos, que quais são? Uma, uns e umas. Eles determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar ao qual não se fez menção anterior no texto. Então vocês podem ver que o artigo indefinido, se eu fosse pedir o conceito, se vocês fossem colocar o conceito em alguma atividade, iriam colocar desta forma aqui. Os artigos indefinidos, eles determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa o que? Uma pessoa, objeto ou lugar ao qual não se fez menção anterior no texto. Por que tem dizendo isso? Ó? Ao qual não se fez menção anterior no texto. Porque se já tiver feito menção anterior no texto, vocês já vão saber de quem se trata esse artigo. Então já vai ser o que? Um artigo definido. Como no caso aqui, provavelmente não tenha sido feito nenhum tipo de menção anterior, então para nós, leitores, vai ser o que? Uma indefinição, algo vago, certo? Impreciso. Nós não iremos conseguir identificar essa pessoa. Quando eu digo assim, ou quando vocês escutam assim, existe uma garota ali. Quando você fala essa uma garota, você não está sabendo mesmo de quem é aquela garota. É uma garota. Está determinando, mas de maneira muito vaga. A gente não consegue saber se já não tivesse sido feito algum tipo de menção, né, já não tivesse sido comentado, falado anteriormente no nosso discurso. Então, nesse caso, nós iremos ter o quê? A presença do artigo indefinido. Nessa tabela aqui, vocês podem ver o que? Artigo indefinido, o gênero e o número. Se eu pedir assim a vocês, por favor, me digam qual é o gênero e o número de uns. O aluno tem que saber o que? Uns. Uns é masculino e o número é o que? Plural. Se eu falar o seguinte, o gênero e o número do artigo indefinido aí você vai dizer masculino singular. Observaram como é fácil? Não é algo complicado. Essa classe gramatical, ela não é algo assim difícil de ser compreendido, certo? Observem que ela é bem simples, bem objetiva, ok? Então eu indico que a vocês copiem no caderno, estudem, façam as atividades com atenção. Se tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato, né, comigo. Se tiver algum tipo de dúvida, não deixem essa dúvida passar. Sempre pergunte ao professor, no caso eu, Eduardo, se houver algum tipo de dúvida, algum detalhe, certo? Então, boas-vindas a vocês, certo? Bons estudos e até a próxima. Até mais.